Bom, então começando a gravar agora. Vou aqui compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, especificamente sobre epigenética, requer realmente essa aula à parte, né? Porque é um tema um pouco mais específico e requer alguns entendimentos também da parte básica, assim, dos mecanismos. E antes de tudo, para a gente, né, entender e ver essa aplicação prática da epigenética, tem todo um histórico. Então, para vocês verem aqui, a primeira definição de epigenética, ela foi dada em 96. E isso para a ciência é tipo muito recente, é tipo ontem, né? Ontem que a definição de epigenética foi dada. E assim, a primeira definição que foi dada por Higgs, ele fala que epigenética é o estudo das mudanças hereditárias, ou seja, se é hereditário é porque ele passa de célula para célula e de geração em geração, na expressão de genes, certo? Então, tanto tem essa mudança de célula a célula, como também de geração em geração, porque acontece tanto na mitose como na meiose, tá? Quando é mitose é porque está acontecendo em célula somática, e quando é meiose é que está acontecendo em célula germinativa, que são as células que vão dar origem a novos seres. Então, se é uma alteração que acontece, então por isso que ela é hereditária, tá? E aí, e aqui no final da frase desse conceito é que tem a chave principal da epigenética, que são reações, né, dessas mudanças que não são causadas por alteração na sequência do DNA. Então, por que tudo isso é muito novo? Porque se percebeu que na verdade, na década de 40 que isso começou a ser levantado, mas ainda não se tinha certeza de quais reações eram essas, que existiam coisas que aconteciam ali no DNA que não necessariamente aquela sequência do DNA era modificada. Porque vocês lembram que na aula passada, na primeira aula, eu fiz bem questão de frisar assim, que no polimorfismo genético, o que a gente tem? A gente tem uma mudança na sequência. Aquele timina, guanina, citosina, a gente tem uma alteração na sequência. Aqui na epigenética, a gente não tem essa alteração da sequência. A gente tem uma alteração que é além da genética. E aí, por isso que vem o prefixo "ep". O "ep" vem de além. Então, é algo que acontece não exatamente dentro dessa molécula. São reações que vão acontecer por fora. E isso vai alterar a expressão dos genes, certo? Só que esse conceito, quando foi dado em 96, ele é um pouco incompleto. Porque dá a entender que, assim, qualquer coisa que não altere a sequência do DNA é epigenética, só que não é bem assim. Ele ainda ficou meio vago esse conceito. E aí, esse outro autor de 2007, ele complementou esse conceito como uma adaptação que acontece nas regiões cromossômicas. Então, dentro do cromossomo tem algumas moléculas, e eu até mostrei na primeira aula, por isso que a primeira aula ela, assim, é fundamental. E eu falei que o DNA dava 2 voltas, né, nas histonas, que são aquelas proteininhas que fazem com que ela fique condensada. Então, aquele formato que o DNA faz junto com as histonas, ela faz com que o cromossomo ele tenha uma facilidade de se adaptar dentro do núcleo. E isso altera a expressão do gene. Então, não necessariamente o DNA está lá intacto, bonitinho. Mas o que está acontecendo é uma alteração naquelas proteínas. E essas proteínas estão se adaptando ali dentro do DNA e modificando a expressão dos genes. Certo? E aí isso registra, sinaliza, porque outro detalhe importante, que lá da primeira aula ainda, o que eu falei? Que o DNA ele é igual para todas as células. Se ele é igual para todas as células, e nós temos células completamente diferentes, é porque a expressão gênica é diferente. Só que a célula, ela precisa saber o que ela tem que expressar. E ela tem que ter algumas informações, senão ela não sabe. Ah, é minha função produzir um hormônio, eu sou uma célula produtora de enzima, eu sou uma célula que vou fazer isso ou aquilo.
E o mecanismo epigenético direciona essa célula, ela programa essa célula para ela saber o que ela vai expressar. Então, por isso que o mecanismo epigenético ele é assim fundamental para esse controle de toda a expressão do gene. Porque é ele quem vai sinalizar, olha, célula beta-pancreática, sua função é produzir insulina. Então, nesse momento aqui, o que vai acontecer? Você vai deixar essa região cromossômica aqui fácil para que os fatores de transcrição cheguem lá e transcreva esse gene, porque é a sua função. Então, o mecanismo epigenético, ele facilita essa sinalização para a célula entender o que ela vai expressar, tá? E aí, isso perpetua a atividade da expressão gênica. Então, toda a atividade da expressão gênica fica controlada. E aí, só nesse contexto histórico ainda da epigenética, é que até a década de 40, o que se acreditava é que só essa sequência do DNA era responsável pela expressão gênica e pelo fenótipo. Era como se, assim, o DNA, ele fosse completo. Ele é difícil de ser modificado, a sequência em si, mas que a expressão gênica, ela não iria mudar de acordo com a nossa vida inteira. Ela sempre teria o mesmo padrão. Essa quebra de paradigma lá em 1942 pelo Conrad Valentin foi bem interessante, porque assim, a gente sabia, e até então os pesquisadores já tinham noção que existia uma influência do ambiente na expressão gênica, que não era bem assim, o DNA, o superpoderoso, tá? O polimorfismo lá, ele é o superpoderoso, que é ele que vai determinar tudo na nossa vida. E aí começaram assim, não, poxa, existe uma interação com o ambiente, existe uma coisa que pode ser modificada, não modificada no sentido de consertar o DNA, a sequência, mas modificar no sentido de melhorar aquela expressão gênica que está alterada. E aí ele começou a fazer experimentos com plantas, e ele começou a ver, obviamente, que existia toda uma alteração do ambiente, essa interação com a expressão gênica. E aí tudo isso foi avançando até 1958, quando ficou definido mesmo que existia essa coisa além da genética, e aí foi conhecido o nome, acabou ficando epigenética por conta desse além. E a expressão gênica ela é mediada pela sequência do DNA, ok, que é o que a gente viu ontem, que tem o polimorfismo, ele pode determinar a velocidade que o gene vai ser expresso, enfim, e interferir na função lá da proteína que é a função daquela mensagem lá do DNA, mas que tem essas reações epigenéticas que dependem do ambiente. E tudo isso em conjunto é que vai determinar o fenótipo. O que isso significa no fim das contas? Que hoje a frase clássica de tudo isso é que assim, a genética ela não é destino. Então, não é porque eu tenho uma genética desfavorável que a minha expressão gênica ela vai sempre ser desfavorável e que eu não posso minimizar isso. E aí é onde entra a gente. Porque se na epigenética é aquilo que eu posso modular para evitar com que aquele meu paciente que tem lá um polimorfismo, que é uma alteração genética, então é onde nós nutricionistas atuamos. Então é tudo que a gente quer. Entender como que a gente vai conseguir fazer essa modificação e evitar esse destino maléfico que ele venha a ter. Ou de desenvolver câncer, ou de desenvolver obesidade, ou de desenvolver outros tipos de doença. Tá? Então, a epigenética, assim, ela cresceu muito, mas, assim, para nós, é o nosso argumento maior que a gente tem para fazer as estratégias que a gente tem que fazer e para falar para os nossos pacientes da nossa importância, assim. Eu acho que se vocês estão apaixonados pela nutrigenômica até agora, vocês vão se apaixonar muito pela epigenética até o final dessa aula, eu tenho certeza. E aí, tem uma comparação que inclusive, essa comparação é desse livro de epigenética que eu falei para vocês, que esse livro que não está ainda traduzido. Ele faz uma comparação muito legal do que é o genoma e do que é o epigenoma. Que, assim, o genoma é ele quem vai conter toda a informação da estrutura e da função do gene, certo? Então, a sequência do DNA
ele está ali para determinar o que é aquele gene, qual é a função desse gene. Só que enquanto, qual é o momento que esse gene vai ser expresso e a quantidade que esse gene vai ser expresso, vai ser determinado pelo mecanismo epigenético. Aí, fazendo paralelo, né, que eles fazem um paralelo muito legal, que eu gosto muito dessa comparação, é que o nosso hardware é o genoma e o nosso software é o epigenoma. Então, a gente pode ter um hardware perfeito, mas se tiver um software que não funciona bem, a coisa não vai adiantar nada ter uma máquina aqui super avançada. E também, se eu tiver um epigenoma, um software super bacana, mas a minha carga genética, né, que eu herdei do meu pai, da minha mãe, meu hardware, veio com muitos defeitos, né, como eu mostrei na aula anterior, pode ter milhares de defeitos. Aí, esse software para rodar nessa máquina aqui que está um pouquinho, né, com alguns defeitos, vai ser um pouco mais difícil. E aí, por isso que eu tenho que sempre adaptar esse software a essa máquina. E aí, é o que a gente faz toda essa adaptação dos fatores ambientais, do estilo de vida, para que essa pessoa que veio com toda essa alteração genética aí que ela herdou do pai e da mãe, consiga ser minimizada também, tá? Então, o desenvolvimento das doenças, das contas, o que é? Nem é só alteração genética e não são só as alterações epigenéticas. Claro que existem as doenças puramente genéticas, que são aquelas anomalias genéticas, ou o próprio câncer, cânceres que vêm com mutações mais raras, mas até, por exemplo, os cânceres que são adquiridos ao longo da vida, eles são o quê? Eles são as alterações genéticas que vão sendo, as mutações que vão sendo adquiridas e se danificando aquela célula, junto com as alterações epigenéticas, e isso tudo altera a expressão gênica e vai desenvolver as doenças. E aí, essas 3 setinhas que estão aqui, é justamente isso, porque os fatores ambientais e o estilo de vida influenciam muito essa carga epigenética. Tá? Então, por isso que é importante estar sempre atento com isso. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu não sei se eu consigo identificar. É Cecília. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no mudo. Pronto, Cecília. É só para não ficar o ruídozinho, tá? Pronto. E aí, vamos lá. Opa. O que são essas alterações epigenéticas? A primeira e a mais conhecida delas é a metilação do DNA. E aí, eu gosto muito também desse esqueminha, porque ele explica bem como que é feito essa modulação da expressão gênica pela metilação. Então, a gente vai precisar muito dos conhecimentos da primeira aula, tá? Então, aqui, nesse primeiro quadro, nessa primeira figura, o que nós temos? Nós temos a fita do DNA, certo? E nós temos aqui em verde, que vocês vão ver muitos nos artigos, que eles chamam de ilha CPG. O que é ilha CPG? São regiões que têm bastante citosina ligadas à guanina, né? A citosina sempre se liga à guanina. E como tem uma ligação fosfato aqui no meio, aí eles chamam de CPG, tá? Só por isso. Aí eles chamam de ilha por quê? Porque é uma região que está super concentrada em citosina ligada à guanina. Citosina ligada à guanina. E isso para o DNA e para os fatores de transcrição sinaliza que aquilo ali é uma região promotora. Vocês lembram o que é uma região promotora que eu falei na aula passada? A região promotora serve do interruptor para ligar e desligar o gene. Então, o fator de transcrição que está representado aqui pela bolinha, quando ele vai expressar o gene, ele vai se ligar na região promotora, que é o interruptor, e aí o gene vai ser expresso. Aí, ok, beleza, esse gene está sendo expresso. Mas, como essa região promotora é de ilhas CPG, a metilação do DNA, ela acontece especificamente na citosina. Então, só na citosina que acontece a metilação no DNA. E aí, o que acontece? Quando a citosina
tá metilada, ela recebe um grupo metil. O que que é o metil? É um carbono com 3 hidrogênios. 3 hidrogênios, fiz assim, é 3 hidrogênios. E aí, quando ele recebe uma metilação, o fator de transcrição passa a não reconhecer mais aquela região. E ele acha que aquilo ali não é uma região promotora, então ele passa direto. E aí o gene ele fica silenciado, tá? Então a forma de silenciar um gene é fazer isso, colocar um grupo metil ali nessa citosina, o fator de transcrição não vai reconhecer, e aí ele não vai se ligar mais nessa região. E aí vai ser impossível de fazer aquela desse gene ele ser expresso. E aí, o que acontece? Essa metilação ela é uma reação reversível. E é por isso que é interessante os mecanismos epigenéticos, diferente dos mecanismos genéticos, né? O polimorfismo uma vez aconteceu, ele não reverte mais, tá? Ou a mutação uma vez aconteceu, ele é consertado, né? Se ela tiver um mecanismo bacana de defesa, de reparo de DNA, mas se não, aquela mutação ela passa adiante e aquilo vai-se embora. E aí a célula não consegue mais reparar aquele dano que aconteceu naquele DNA. No mecanismo epigenético, as reações elas são reversíveis. E aí fica fácil, por exemplo, nesse momento aqui, e que é importante que a gente entenda, é que assim, metilar o DNA vai ser bom ou vai ser ruim dependendo do momento. Se eu quero que esse gene aqui ele seja silenciado, vai ser legal que ele esteja metilado. Mas se eu quero voltar a expressar esse gene, é um gene bacana, por exemplo, o PGC1-alfa, que é o gene que eu quero que seja expresso para o meu paciente emagrecer, porque é o que vai fazer a biogênese mitocondrial, utilizar a gordura como fonte de energia, eu quero que ele esteja desmetilado, eu quero desmetilar essa reação, tá? E aí, só que, por exemplo, e o exemplo do PGC1-alfa, ele é fantástico, tem até um artigo que eu vou mostrar para vocês lá na frente. O que é um indivíduo sedentário, por exemplo? O indivíduo sedentário, ele sinaliza para aquela célula muscular e sinaliza para o organismo, e que para todas as células que fazem biogênese mitocondrial, que não precisa fazer biogênese mitocondrial, vocês concordam? Porque é o exercício que vai fazer esse estímulo maior, ele não vai precisar utilizar a gordura como fonte de energia, ele é sedentário, ele come mal para danado, o que vai acontecer com o PGC1-alfa dele? Vai ficar silenciado. E aí, se ele é sedentário a vida inteira, o corpo, ele percebe que esse gene, ele é um gene que eu não vou expressar muito. Então, o mecanismo epigenético, como ele é muito inteligente, ele vai começar a tornar essa resposta mais estável. E vai dizer assim, não preciso desse gene, logo eu quero estabilizar ainda mais esse silenciamento. E aí, o que ele faz? Ele recruta algumas proteínas que vão se ligar a esses grupos metis lá, metilados no DNA, e vão formar uma proteção ainda maior à chegada dos fatores de transcrição, e fica mais difícil ainda de retirar, porque aqui quando eu preciso reexpressar esse gene, eu preciso tirar essa proteína e depois desmetilar, certo? Então fica muito mais difícil, concorda? Para um indivíduo que foi sempre a vida inteira sedentário, que sempre recebeu essa informação de que esse gene ele é praticamente desnecessário, e aí isso fica muito mais... Então, o resultado para esse paciente ter aqui vai ser muito mais demorado do que um paciente, por exemplo, que é o que a gente chama de memória muscular ou memória metabólica. Porque se ele não era sedentário, se ele foi na infância, na adolescência, foi sempre ativo, na juventude ele fez bastante exercício, mas ele passou ali uns 5 anos da vida dele sedentário, na hora que esse indivíduo ele volta para fazer exercício, ele ainda está aqui nessa fase. Então, vai ser muito mais fácil dele conseguir reverter essa desmetilação aqui, para que as coisas, os genes, eles voltem a ser expressos. Só que assim, na ciência, que é o que muita gente me pergunta nas aulas, quanto tempo é necessário para que isso aconteça? Isso é muito individual. É basicamente igual a história lá dos polimorfismos. Tem pessoas que vão demorar mais, tem pessoas que vão demorar menos. Vai depender de todo o contexto metabólico e de todas as influências, o sedentarismo, a alimentação ruim e outros fatores ambientais envolvidos que vão atrapalhar ainda mais. Então, sempre que tiver fatores adicionais prejudicando a expressão daquele gene, sempre vai ser mais difícil, tá?
Mas, de uma forma geral, o que alguns estudos já sinalizam para a gente? Que uma faixa de mudança de estilo de vida de 3 a 6 meses, a gente consegue já fazer umas modificações epigenéticas interessantes, tá? Mas com uma forma um pouco mais estável, com 1 ano de alteração de estilo de vida, a gente consegue ter uma mudança epigenética mais eficiente, tá? E vocês vão entender por que isso é interessante lá na frente. E isso é o exemplo da metilação, tá? Agora vamos partir para o exemplo das modificações de histonas, que são outro mecanismo epigenético. Nas histonas, a história aqui é um pouquinho mais complexa, mas eu tento trazer de uma forma bem mais didática, porque também a gente não precisa virar o mega ultra expert na biologia molecular, a gente precisa entender o conceito e o que a gente faz isso na prática, tá? Existem algumas reações, né? Então aqui, por exemplo, lembram daquela primeira figura da aula que eu mostrei, do DNA dando 2 voltas e tal? E aqui, essas proteínas que o DNA dá 2 voltas são chamadas de histonas, são um grupo de 8 proteínas, e ela tem tipo uma caudinha aqui, que vão acontecendo algumas reações. E nessas reações é que faz a modificação da estrutura da cromatina dentro da célula, tá? E aqui eu representei a acetilação. Então, por exemplo, quando as histonas elas estão acetiladas, a cromatina ela fica mais flexível, ela fica mais aberta. E aí vocês estão vendo que fica aqui um espacinho no DNA. Esse espacinho aqui permite, então por isso que tem aqui, ó, gene ativo, permite a transcrição, porque aqui fica fácil dos fatores de transcrição chegarem. E aí o gene ele pode ser expresso. Quando ele perde essa acetilação, ele tem aqui a reação de desacetilação, ele fecha essa cromatina e aí o gene ele fica silenciado, tá? Porque os fatores de transcrição eles não conseguem chegar aqui, tá? E aqui são as enzimas que fazem parte dessas reações. Aqui a desacetilação, que é quando tira, né, a reação de acetilação, e aqui é quando faz a acetilação, tá? Mas existem várias outras reações que podem acontecer aqui nas histonas. Normalmente eu dou o exemplo da acetilação, porque a gente tem um pouco mais de exemplos lá na frente de modificações através de fitoquímicos, de estratégias nutricionais que a gente pode fazer, tá? Então, resumindo, os mecanismos epigenéticos, eles também funcionam como um interruptor para fazer com que o gene ele fique on ou off, dependendo do momento e do que a gente quer. Se eu quero expressar esse gene agora, se eu não quero expressar esse gene agora, então tudo é muito inteligente dentro da célula. Sempre lembrem-se disso. A gente aqui com nossos hábitos e os nossos pacientes, eles acabam bagunçando tudo, né? E aí, todo mecanismo que foi desenhado perfeitamente para funcionar bem, acaba perdendo aí todo esse mecanismo refinado que a nossa célula tem para as coisas funcionarem perfeitamente, tá? Aí, relembrando, o genoma, ele é igual para todas as células e o epigenoma, ele é diferente. Se o epigenoma é ele quem vai determinar toda essa diferença da expressão de genes, eu vou ter mecanismos epigenéticos diferentes em cada célula, certo? Mas com todo esse intuito de controlar, para que o hepatócito saiba que ele é um hepatócito e não um neurônio, tá? Então, por isso que os mecanismos epigenéticos, eles devem ser diferentes justamente para determinar a função das células. E aí, os eventos epigenéticos que eu já citei aqui para vocês, que são os mais estudados, tá? A metilação e as modificações de histonas. Existe um outro mais recente e que, assim, ultimamente, quem está bem antenado aí com algumas coisas de que vem saindo da nutrição e do pessoal assim de fora que também fala bastante, são os microRNAs. E isso também daria uma aula só sobre o microRNA, que isso aqui é fantástico. E é uma coisa muito nova, até para mim também, estou me atualizando bastante sobre isso, porque metilação DNA e histona já está meio que batida, a gente já sabe, tem as estratégias e tal. Mas microRNA tem muita coisa para a gente ainda aprender e saber o que fazer em termos de estratégias e do que fazer e do que entender,
tá? E tem, assim, tem até exame já, mas isso não na prática clínica, mas eu acredito que isso vai ser para o futuro. Então, a gente já está antenada de que isso existe, de como que funciona. Quando aparecerem essas novidades, assim, em termos de avaliação, a gente já está super por dentro, tá? Porque as coisas estão mudando muito rápido, estão surgindo as coisas muito rápidas e a gente fica, às vezes, até meio perdida com tudo. Fora os microRNAs, a gente tem também alguns componentes da compactação da cromatina que ajudam, que normalmente são aquelas proteínas que ficam ali dentro do núcleo, aqueles fatores de transcrição que estão ali ajudando esse funcionamento do DNA ali dentro. Então, eles contribuem também para essa maquinaria epigenética, tá? E aí, para nós nutricionistas, o que mais nos encanta é justamente isso, porque os fatores que mais regulam os mecanismos epigenéticos é a dieta. Então, tanto a metilação das histonas, tanto a metilação do DNA quanto as modificações das histonas, elas só acontecem se tiver a presença de alguns nutrientes. Então, dependendo da reação que a gente quer, se faltar algum nutriente específico, a metilação do DNA não acontece. E aí tudo desanda no metabolismo, tá? Então, por isso que isso é fundamental. Mas, assim, vários outros fatores, especialmente tudo que a gente se expõe a nível de fatores ambientais. E aí, um dos estudos mais clássicos em relação aos mecanismos epigenéticos, que vocês já devem ter, foi até capa de revista isso, acho que eu até botei aqui, acho que foi na Veja, alguma coisa assim, teve algum ano, super interessante, assim, alguns anos atrás. Acho que alguém tá com o microfone também ligado. São os experimentos com gêmeos, tá? Quem tiver irmão gêmeo, depois me sinaliza para ver que tem alguns alunos que têm uns casos assim bem legais. Por quê? Os gêmeos, nesse experimento aqui, que foi o clássico de tudo isso, o que eles fizeram? Eles analisaram a expressão gênica de gêmeos jovens, tipo em torno de 3 anos de idade, com gêmeos um pouco mais velhos, nessa faixa de 50 anos de idade. E aí, o que eles foram observar? Qual era o perfil de expressão gênica de gêmeos jovens, né? Gêmeos univitelinos, porque a carga genética deles é idêntica, né? Os gêmeos monozigóticos, o DNA deles é idêntico, tá? Mas a gente sabe que os gêmeos, eles não são necessariamente super iguais. Então, até em termos de metabolismo, tem uns que engordam, tem outros que são magros. E por quê? Porque por mais que o DNA ele seja igual, a interação com o ambiente que ele vai ter ao longo da vida é o que vai também contribuir para essa alteração de fenótipo. Então, quando ele vai se tornando mais velho, esses gêmeos vão se tornando mais velhos, eles vão ficando mais diferentes, tá? Então, eles continuam geneticamente idênticos, mas epigeneticamente eles vão se tornando mais diferentes, porque eles foram sofrendo, né, toda a alteração da vida. Cada um foi vivendo a sua vida, né? Então, quanto mais eles forem se distanciando e com estilos de vida diferentes, mais diferente é esse nível aqui de expressão gênica entre esses gêmeos. Tá aqui, ó, coloquei. Foi capa da revista Time e da revista Veja. E aí foi da onde surgiu que a genética não é destino. Porque não é justamente por isso, né? Os gêmeos têm a mesma carga genética. E não é por causa dessa carga genética que você vai ou não deixar de ter doenças. A interação que você vai ter com o ambiente a partir dessa carga genética é o que vai ter um impacto no surgimento das doenças, tá? Então, não existe colocar a culpa na genética. A minha genética é ruim. Na verdade, como a gente viu na aula passada, o que existe? Tudo bem, você pode vir com a carga genética bem ferrada, mas o esforço que você vai ter que fazer vai ter que ser bem maior, tá? Então, é realmente aquilo que a gente já sabe. Nada vai ser igual para todo mundo. Ah, mas mesmo assim, eu me esforço, eu vou para academia, mas está indo o suficiente? Está fazendo um treino suficiente para essa sua carga genética, para que isso funcione de fato? Está fazendo as alterações ali dos macronutrientes da maneira suficiente para a sua carga genética? Aí a gente tem essa influência do ambiente com essa carga genética para as coisas funcionarem bem. E é esse casamento perfeito do que a gente herdou com
os fatores ambientais e o estilo de vida, tá? E do mesmo jeito, e assim, é o conjunto de tudo. Por isso que muitas vezes não adianta só fazer a dieta sem fazer exercício, e muitas vezes não adianta só fazer exercício sem fazer dieta. Então, os pacientes, às vezes, eles não entendem. Por quê? A mudança da expressão gênica, ela é bem complexa e requer toda essa alteração, tá? Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essas reações, tá? Vocês vão vendo que eu vou falando a coisa assim, bem... começando assim de um jeitinho pra gente ir aprofundando. Quando vocês verem, vocês já estão vendo um mecanismo bem avançado, sem nem perceber. Então, o que é a metilação, como eu falei? É quando a gente transfere um grupo metil, que é o carbono com 3 hidrogênios, para a citosina no DNA. E aí, como eu falei, tem a região promotora, as ilhas CPGs, e aí por isso que isso acaba alterando, porque ela transforma, ela não é mais citosina, ela se chama 5-metilcitosina. Aí essa reação ela é feita aqui pela DNA metiltransferase, que é a enzima, e o doador de grupo metil se chama SAMe, né? O SAM. Vocês vão ver nos artigos das duas formas. Que é o S-adenosilmetionina, que é um suplemento super conhecido. Para quê? Muitas vezes para doenças neurológicas, porque aqui eu estou falando especificamente de metilação no DNA, mas existem outras reações de metilação para neurotransmissores, para a formação aí de serotonina, dopamina, a gente precisa de metilação em outras proteínas, para que as coisas também funcionem, para a gente sintetizar novas moléculas. Então, por isso que a gente precisa muito dessa molécula SAMe para todas as reações de metilação. E às vezes ela não está suficiente para o nosso corpo, tanto para fazer metilação do DNA, como para a síntese de neurotransmissores. Então, por isso que ela é muito importante para nível de desenvolvimento cerebral. Porém, o que acontece? O que eu preciso? Eu preciso suplementar diretamente a SAMe? Talvez não. Eu preciso dos nutrientes que formam a SAMe. Talvez o meu corpo esteja necessitando disso. Dos nutrientes que vão formar a SAMe. E não necessariamente da SAMe diretamente. Se eu quero, óbvio, melhorar uma coisa mais aguda que o meu paciente está, a suplementação com a SAMe ela pode ser interessante. Mas o ideal é que talvez esteja faltando os nutrientes que formam a SAMe. E outro, além dos nutrientes que formam a SAMe, nós temos também os compostos bioativos de alimentos, que eu boto aqui como CBAs, que são os que modulam essa reação. Então, às vezes, está faltando os nutrientes que dão o grupo metil e estão faltando os compostos bioativos, para que eu tenha SAMe e para que a metilação aconteça de forma programada, de acordo lá com o meu mecanismo epigenético, tá? Aí, esses compostos bioativos, junto com alguns outros nutrientes, como, por exemplo, zinco, selênio, a epigalocatequina 3-galato, que é lá do chá verde, eu vou falar muito nela, que é a epigalocatequina 3-galato é a principal, assim, influenciadora lá no mecanismo epigenético, tá? Então, por isso que e quando a gente vai se aprofundando e entendendo bem os fitoquímicos e os compostos bioativos, vocês vão vendo que cada um, o chá verde, ele é perfeito. E aí, para cada coisa, parece que a natureza ela é muito perfeita, né? Então, para modificação epigenética, é epigalocatequina 3-galato, tá? Mas outros fitoquímicos lá vão funcionar para outras reações. E a genisteína também, que é o principal composto bioativo lá da soja, tem muito estudo com ela. Apesar de a gente ter aí essa dúvida da sua utilização na prática clínica em termos de suplementação, mas eu não vou me estender hoje especificamente nisso, senão a gente passa horas aqui falando em relação a isso, tá? Mas só para vocês saberem que ela influencia bastante. E os nutrientes doadores de grupo metil que influenciam diretamente para essa formação da SAMe é a vitamina B12, a vitamina B6, a colina e a betaína, e também o folato, tá? Que todos eles fazem parte dessa reação linda aqui, que vocês já devem conhecer muito, que é o ciclo dos doadores de grupo metil, que é o mesmo ciclo da formação da homocisteína, né? E de resgate da homocisteína para sintetizar a metionina.
Então, esse ciclo maravilhoso aqui, ele depende muito, né? Como eu já falei, da B12, da B6 e do folato. Lembra que eu falei do polimorfismo do folato, que tem o MTHFR, que transfere o grupo metil. Então, eles vão passando, parece assim, uma reação, sabe aquela brincadeira de batata quente? Um vai passando para o outro, aí um recebe o grupo metil, bluf, passa um grupo metil para o outro, para o outro, para o outro. E isso forma a molécula S-adenosylmetionina, que ela vai, né, a gente vai formar a metionina, que ela vai ser metilada, vai receber o grupo metil, se transformar em S-adenosylmetionina e vai metilar. Quando ela metila, ela se transforma em S-adenosil-homocisteína, que vai ser convertida em homocisteína e ela pode ser resgatada ou aqui para sintetizar a cisteína, ou ela pode ser resgatada para voltar aqui para o ciclo, tá? E aí, a colina e a betaína participam muito bem desse processo. Lindo. Essas... acho que eu ouvi a voz de alguém. Tá melhor hoje. A betaína, ela é a trimetilglicina, né? Também conhecida como trimetilglicina, o que significa ela é uma excelente doadora de grupo metil porque ela tem 3 grupos metis. Então, ela é muito top. Enquanto o folato, o metilfolato e a metilcobalamina, eles só tem um grupo metil, a betaína tem 3, certo? Então, por isso que dependendo das reações que a gente quer ali para o nosso paciente, suplementar a betaína, ela pode ser muito interessante, tá? Ou fornecer uma boa quantidade de colina também, que vai fornecer essa boa quantidade de grupo metil. Aí aqui nós temos os exemplos de alguns compostos bioativos, tá? E também né, do folato, as suas fontes alimentares e os efeitos epigenéticos de cada um e quais foram os modelos estudados. E aí vocês vão perceber que esses compostos eles sempre vão se repetir, tá? Primeiro porque eles são muito estudados, assim, foram os primeiros a serem estudados e o pesquisador, quando ele encasqueta com uma coisa, ele vai estudando aquilo até o fim, até não ter mais nada que descobrir daquilo. Então, quem trabalha com pesquisa sabe disso. A gente começa assim, com um negocinho do negocinho e vai estudando aquilo por 20 anos. E aí tem muita coisa com folato, com genisteína da soja, né? Mas a soja fermentada ou germinada, que é onde a gente consegue ter uma concentração boa de genisteína. O sulforafano, que é o isotiocianato lá do brócolis, do broto de brócolis mais, né, numa quantidade maior, e das brassicas de uma forma geral. A epigalocatequina, como eu falei, né, que normalmente ela é representada por EGCG. O butirato, olha só, microbiota de novo por aqui. Então, vocês vão ver que sempre tem o butirato no meio. E o indol 3-carbinol, que também são das brássicas, tá? E aí vocês vão ver, assim, aqui dos efeitos epigenéticos, o que ele participa, se ele é um doador de grupo metil, a genisteína, ela age como inibidora da DNA metiltransferase ou como inibidora da histona desacetilase. O sulforafano, ele é um potente inibidor da histona desacetilase, então por isso que ele faz parte desse abrir e fechar lá das histonas. E aqui, nesse outro lado da tabela, ele fala dos efeitos transgeracionais. E aí, isso é bem legal. Por quê? Porque a principal chave do mecanismo epigenético lembre-se do conceito que eu falei, que é uma mudança hereditária. É aquilo que a gente vai passando de geração em geração. A maioria dos modelos de estudos em epigenética são feitos exatamente isso. Eles avaliam, eles fazem o estudo na mãe, aí eles fazem a suplementação no acasalamento, na gestação, na lactação, aí vê o filhote, aí desse filhote eles fazem todo o acasalamento de novo e depois ele faz mais uma geração daquele filhote e eles vão avaliando. Então é sensacional. E aí e eles vão acompanhando o quanto que essa modificação da expressão gênica vai acontecendo em geração, tá? E quanto que é possível mudar. Então, tem uma frase clássica que eu até coloco no final, assim, e que hoje já se fala, né? Então a gente falava, você é o que você come. E aí surgiu a frase, você é também o que sua mãe come, porque aí sua expressão gênica também muda de acordo com o que ela comeu na gestação. E aí tem outra frase agora mais recente, que é você é também o que seus avós comeram na geração deles. E aí pra gente,
de aplicação prática para isso, o que a gente precisa pensar? Que a nossa geração está mudando muito. Então, imagine como que vai ser essa geração agora última tudo errado, que é assim, do consumo dos alimentos industrializados. Embora assim, agora, essa última década, talvez, mas eu acho que nem isso, assim, porque essa conscientização é até um pouco mais nova, que eu vejo isso nos últimos 5 anos. Mas o quanto que a nossa geração, por exemplo, a minha geração, eu tenho, né, para revelar a minha idade, eu tenho 31 anos. A minha geração foi criada à base de industrializado, do todinho, do biscoitinho recheado, foi dessas coisas, porque nossos pais não tinham conhecimento de que isso fazia muito mal. Eles achavam que isso era ok. Eu posso comprar isso, então isso é prático, isso é maravilhoso, tá dizendo lá que é rico em vitaminas, é vitaminado, vou dar isso pro meu filho e isso é uma maravilha, que é uma evolução que aconteceu na alimentação. Mas a nossa geração desses 30 e poucos anos ou um pouco mais, tá gerando filhos, desses filhos vão gerar seus futuros, né, netos, e aí imagina como é que vai ser, né? E é por isso que hoje em dia as doenças estão acontecendo cada vez mais precoces, né? A gente vê as crianças com esteatose hepática muito cedo, a gente vê as crianças já com alterações, né, de pressão, já com resistência à insulina muito jovens, que há 20 anos atrás isso não existia, né? Então, é um alerta muito grande para quê? Porque se a gente quiser promover de fato uma mudança efetiva no mundo, a gente tem que começar de agora. Porque senão, justamente, a coisa vai ficar muito feia lá na frente. Porque se a coisa continuar como está, vai ficar bem complicado, tá? E aí, se aprofundando um pouquinho mais nos microRNAs, tá? É um mecanismo um pouquinho mais complexo. Por quê? E é mais recente ainda. Tá? Então, se vocês acham que epigenética é recente, microRNA vem sendo estudado aqui nos últimos 5 anos mais, né? Mas nos últimos 5 anos, que na minha época, na época do mestrado, já se falava disso, mas ainda mais ou menos. E aí, o que é? Algumas regiões do DNA, lá quando foi concluído o projeto Genoma Humano, alguns pesquisadores diziam que no DNA existia lixo genômico, regiões que não serviam para nada. Olha só, mas assim, gente, a coisa é tão perfeita que não vai existir lixo. Tudo que está ali é tudo muito bem pensado. E aí começaram a descobrir que existem algumas regiõezinhas no DNA que codificam pequenos microRNA. Se ele é micro, é que ele tem um tamanho pequeno, né? O RNA mensageiro, ele vai ter um tamanho dependendo da proteína que ele vai fazer. Mas esses microRNAs, eles são transcritos pelo DNA, e eles saem como uma forma de pré-microRNA, e aí eles saem do núcleo, vão para o citoplasma, e aí eles são processados, aí eles se transformam num microRNA maduro. E o que eles fazem depois que ele se transforma num microRNA maduro? Ele pode interferir a expressão gênica, na verdade, impedir com que a proteína que foi sinalizada lá pelo meu DNA de ser sintetizada. Ele pode simplesmente entrar aqui no RNA mensageiro, que vai começar a fazer uma proteína, e aí ele entra lá junto do ribossomo e impede a leitura daquela proteína. Olha só, o gene foi transcrito, transcreveu o RNA mensageiro para virar uma proteína, só que vem o microRNA e o quê? Bloqueia a síntese dessa proteína. E aí, a proteína que era para ser transcrita, que era para ser traduzida, ela não é mais traduzida, tá? Ele pode tanto fazer isso, como ele também pode destruir o RNA mensageiro. Ele pode interferir a síntese dessa proteína de duas formas, tá? Se ligando nele ou destruindo ele, impedindo de alguma forma que essa proteína ela seja sintetizada, tá? Então, ela pode, o conceito do microRNA é exatamente isso, são essas pequenas moléculas, elas não codificam proteínas e o que elas fazem? Interferem na codificação de outras proteínas,
tá? Eu acho que tem alguém aqui com o microfone. Deixa eu ver se eu descubro. Para poder silenciar. Ai, Rita, eu acho que é Keila. pronto, silenciei. Não sei se tem mais alguém. Acho que é isso. Bom. Não tô conseguindo ver. Ah, eu acho que é a Doris também aqui. A Doris também. Pronto. Bom, tudo certo aí? Tudo beleza? Caminhando bem? E aí, os microRNAs fazem isso, impedem a tradução. Então, ou seja, tipo, eu costumo brincar que os microRNAs, eles são trolladores. Você sabe o que é trollar, né? Que é aquele que vai atrapalhar. Tipo assim, tá tudo certo, tudo para acontecer muito bem, mas ele vai lá e degrada e aquela proteína que você achava que ia ser produzida não é produzida mais. Pode acontecer com um hormônio, isso pode acontecer com uma proteína muscular, e aí por isso que o paciente não consegue ter hipertrofia. Isso pode acontecer com enzimas do processo de beta-oxidação, e aí por isso que o paciente não consegue perder gordura. E aí? Porque a mensagem daquela célula dependeu da mensagem da interação que aconteceu ali com o ambiente, tá? Então, a biologia molecular clássica, né, e convencional, ela fala, que foi o que eu ensinei para vocês na última aula, que é o DNA, que faz o RNA mensageiro e que faz a proteína, beleza? Mas pode vir o microRNA e destruir todo esse caminho, certo? E aí, regular essa expressão gênica e tudo isso aqui que tinha sido desenhado perfeitamente e a gente impede a produção da proteína. Aí, esse estudo aqui é bem legal para quem trabalha na área esportiva, vai pirar com isso aqui, que microRNAs para a área de ganho de massa muscular têm sido estudados justamente para esses pacientes que têm uma resistência anabólica muito grande, né? Aqueles pacientes que têm uma dificuldade gigantesca para o ganho de massa muscular, possa ser porque ele tenha muitos microRNAs que interfiram na tradução de proteínas musculares ou até mesmo na produção de hormônios. E aí, como faz? Tá? E aí, a ciência está nesse ponto, assim. Então, nesse estudo, ele fala de quais são os microRNAs que podem interferir em todo esse processo e toda a sinalização da cascata da via do mTOR, que pode ser interferida por microRNAs. Tá? Inclusive, ele coloca essa figura aqui, nesse mesmo estudo, a possibilidade, e aí é interessante que cada microRNA que algum pesquisador descobre, eles chamam de MIR, tá? Aí tem MIR e tem um númerozinho, sei lá, um número que é aleatório, que eles descobrem e vão catalogando o microRNA e qual é a função dele. Pra vocês verem que tem vários já. Então, eles podem interferir na sinalização do IGF-1 ou no próprio receptor, ou eles podem interferir aqui, ó, na sinalização da via do AKT, tá? Na via da FOXO, né? Essas vias a gente vai ver bem assim no curso, eu vou falar bem especificamente como que elas funcionam, como a gente ativa, desativa, tá? Aqui a miostatina, né, que é uma proteína que faz inibição do músculo, ela pode ser interferida também por microRNAs, então assim, podem ter diversos locais de via de sinalização que podem ser interferidas por microRNAs, né? E aí tudo modifica. Mas aí a pergunta que não quer calar, mas e aí, Rita? Como eu faço para modular microRNAs? Primeira coisa, tá? Então, qual é o ponto que eu falei logo no início? A gente ainda não tem exames na prática clínica, apesar de já ter ferramentas que a nível de pesquisa o pessoal já faz. Avaliar microRNA não é uma coisa muito difícil de fazer. Eu acredito que, sei lá, questão de 5 anos ou menos, para que alguma coisa assim do tipo já seja possível de ter na prática clínica, para que a gente possa identificar, poxa, eu tenho um microRNA aqui 155 que está super ativado, né? E esse microRNA, ele está associado com inflamação, com ativação do processo inflamatório, estresse oxidativo. E aí, se eu
detecto que meu paciente tem a ativação excessiva desse microRNA, eu vou colocar os compostos que vão fazer a inibição dele. Então, por exemplo, aqui nesse estudo, que é a Sharon Ross, inclusive eu adoro ela sempre vem no Brasil, pro Brasil, para os eventos do Ganepão. Inclusive, esse ano, no Ganepão, ela estava e já falou de alguns outros compostos que podem interferir na expressão de microRNAs. Então, tá bem nisso o que a ciência hoje tá investigando. E aí, a maioria desses estudos, os células, né, estudos in vitro, estudos em murinos, assim, estudos experimentais, porque a gente em humano não tem como comprovar isso ainda, tá? Então, eles falam desses compostos aqui. Os compostos bioativos da romã, o resveratrol, a vitamina D, a quercetina e a isoarmetina, que também está presente em alguns vegetais folhosos, o alil isotiacianato, que é o composto bioativo lá presente no alho, na cebola, no alho poró, o silvestrol, que está presente em várias dessas berries aí da vida, e todos eles podem interferir, né, nesses microRNAs, e aí fazendo a modulação desse microRNA aqui, por exemplo, a gente tem a redução da inflamação, a redução da hipertensão, a redução de doenças cardiovasculares. Então, é basicamente nisso que a gente vai trabalhar, tá? E entender que, por exemplo, se aquele meu paciente, ele tem todo um histórico familiar errado, né? Então, a nossa anamnese ela é muito importante para isso, entender como foi a alimentação dos pais, da vida toda, da família toda. É muito provável que os mecanismos epigenéticos dele estejam todos estourados. E é por isso que ele até pode ter ali um efeito agudo daquele momento ali, que muitas vezes esses efeitos agudos de perda de peso, né, que a gente já sabe muito bem, muitas vezes não é de gordura em si, mas sim da própria retenção que ele tem, mas o resultado deles vai acontecer com o tempo e com a consistência da mudança, que às vezes os pacientes não entendem isso, né? Então, o que é a consistência da mudança? Então, por exemplo, eu comecei a fazer a modificação e aí ele tem o resultado lá em um mês, ele fica super motivado, mas aí chega no segundo mês ele já começa a parar um pouco, no terceiro mês ele já tá largando de mão, aí no quarto mês aconteceu um problema na família, e aí ele começou a parar, e aí parou tudo. Parou tudo, ele volta para você 2 meses depois, praticamente estaca zero, e aí ele nunca... e fica naquela. Então, o organismo dele, para o mecanismo epigenético mudar, ele tem que ter consistência da informação. É uma informaçãozinha, porque existe essa interação do composto, do nutriente com o DNA. Aí ele tá vendo, tá chegando aqui compostos bioativos da romã, tá chegando aqui o resveratrol, tá chegando aqui vitamina D. Beleza, vai funcionar bem, vou transcrever isso, vou fazer aquilo. Mas de uma hora para outra parou tudo. E aí, aquela informação que estava começando a ser processada, porque pensem como se fosse de fato um programa de computador. Aquela informação que estava ali já pegando a engrenagem para funcionar, ele parou tudo. Parou tudo, aí volta a estaca zero, a programação inicial dele, daquela expressão gênica alterada, vai voltar. Então, por isso que tem que ter consistência e a mudança mesmo que se fala da expressão gênica acontecer em 1 ano de consistência do hábito, tá? Aí, pra galera de câncer que gosta bastante, tem os estudos muito legais com os mecanismos epigenéticos e a proteção de telômeros, né? Eu até falei alguma coisa assim para depois fazer uma aula sobre telômeros. A região telomérica é uma região que controla muito o processo de envelhecimento e também de proteção, né? Como mecanismo de defesa e de reparo para danos no DNA. E aí, o que ele fala? Aqui, ele menciona o sulforafano, que já entendemos que é bom, das brássicas. A epigalocatequina, de novo, lá do chá verde, que já entendemos que é super bom. E como um efeito super negativo, o excesso de glicose, tá? E aí, esse excesso de glicose pode ser tanto por uma síntese endógena, como também da ingestão, obviamente, inadequada ali do excesso de carboidrato, tá? Então, tudo isso vai promover essas alterações epigenéticas, que vai alterar a expressão gênica da telomerase, né, que o nome do gene chama HTERT, e aí isso pode promover
se eu tiver ausência desses compostos que protegem e a presença excessiva de glicose, por exemplo, isso vai promover, né, o envelhecimento e o câncer, tá? E aí, esses mecanismos de proteção para o telômero, ele é mediado muitas vezes pela sirtuína. A sirtuína, o que elas são? São um conjunto de proteíninhas pequenininhas, fofinhas, também de desacetilase de histonas. Elas controlam várias histonas, tá? E aí, elas, qual é o papel delas? Principalmente da SIRT1. O papel dela é ter um papel antioxidante, então ela faz esse papel importante aí de redução de espécie reativa, ela faz preservação da função mitocondrial, então alerta máximo para a nossa capacidade máxima de utilizar a gordura como fonte de energia, fazer beta-oxidação né, ter uma eficiência energética, e ela também é super importante para a sinalização da insulina. Tá? Da insulina e do IGF-1, dos fatores de crescimento. Então, por isso que alguns estudos já falam que assim, a sirtuína, para ela ser modulada, a gente precisa de uma restrição calórica. E aí onde vem a história do jejum intermitente, alguns estudos de jejum falando dessa ativação da sirtuína, e o resveratrol, que favorecem essa função melhor delas. E aí, tudo isso em conjunto favorece a longevidade e prevenção do câncer, tá? Deixa eu só ver se mais alguém tá aqui com... Pronto. E aí, esse estudo aqui, ó, ele é muito legal, que esse que eu mencionei lá do exemplo do PGC1-alfa, ele fala exatamente isso, do tempo que é necessário acontecer as mudanças para que aconteça a mudança epigenética e isso seja para a gente ver o resultado final. Porque primeiro acontece a mudança molecular, para depois acontecer a mudança na expressão, para depois a gente ver no paciente. Então, por isso que ele tem que ter paciência, né? Paciência para ver o resultado acontecer, porque é um passo a passo para as coisas acontecerem. E aí ele fala que o exercício crônico, então por isso que é a importância da informação ali dia a dia. Então não é aquele pessoa, começa, faço exercício 15 dias, estou super animado, vai para academia 2 semanas, para. E aí ele passa mais 2 semanas sem ir. Aí ele vai e volta, vai para academia de novo, passa mais 3 semanas sem ir. Fiz tal coisa, lesionei, estou sem tempo. E aí ele nunca entra na consistência. Se ele nunca entra na consistência, ele nunca vai ter a mudança da expressão gênica de forma efetiva. E é do mesmo jeito com a alimentação. Ele começa super empolgado, vou fazer a dieta, detox, e em 5 dias ele acha que vai resolver a vida dele. E aí ele faz aquela dieta lá, e aí passa o resto da vida, né, das semanas e do mês fazendo tudo errado, depois ele acha que fechando a boca, fazendo lá as dietas malucas dele, vai resolver alguma coisa também, né? E a gente sabe que não, para promover a mudança e para que ele passe isso de geração em geração, ele vai precisar dessa consistência do hábito, tá? E aí ele fala exatamente isso, que o exercício crônico ele vai reduzir a metilação na PGC1-alfa, reduzir metilação nesse caso significa aumentar a expressão. E se eu tenho mais PGC1-alfa, significa mais biogênese mitocondrial, maior eficiência energética, tudo aquilo que a gente quer para ter um exercício eficiente e para também ter as estratégias que a gente vai fazer de utilização de substratos energéticos, especialmente de gordura como fonte de energia, tá? E aí, outro detalhe importante, que é isso pro pessoal que é educador físico, vai gostar muito, né? Eles gostam muito quando eu falo isso. Acho que aqui não sei se tem alguém que é da área de educação física, mas que para que isso aconteça, precisa que um limiar seja atingido de intensidade. Não é simplesmente, eu vou fazer uma caminhada no quarteirão da minha casa. Para que eu consiga, de fato, tudo bem, ele pode ter outras coisas lá, outras reações que podem acontecer a nível cardiovascular, porque a pessoa realmente está se movimentando. Mas, para a modificação aqui da expressão gênica do PGC1-alfa, por exemplo, ele tem que atingir um limiar de esforço.
E aí é o limiar da intensidade, que é o que tantos os profissionais de educação física falam. Tem que atingir o nível de intensidade para que de fato a mudança aconteça, tá? Porque aí a gente sinaliza lá pro gene para depois aparecer no músculo, para depois aparecer o resultado que a gente vai ver mesmo na balança ou, né, esteticamente, a mudança ali no paciente, tá? Então, isso é bem interessante. Aí tem mais outros estudos que foram sendo feitos com grandes cortes aí de indivíduos obesos, para se entender quais são esses mecanismos epigenéticos mais alterados, por exemplo, na obesidade. E aí, esse estudo aqui, eles pegaram 73 indivíduos, né, gravemente obesos, né, eles tinham ali uma obesidade já bem avançada, e eles pegaram o tecido adiposo desses indivíduos. A grande limitação para os estudos em epigenética é justamente isso, porque a gente precisa muitas vezes do tecido. Então, tem que fazer biópsia, dá para fazer os estudos em sangue, mas se eu quero ver o que está acontecendo no tecido adiposo, eu preciso do tecido adiposo para avaliar, tá? Então, eles viram que o gene da adiponectina, a adiponectina é uma adipocina boa, do bem, que ela é o quê? Anti-inflamatória. E eles viram que esses indivíduos superobesos, eles têm uma diminuição da expressão, porque ela está hipermetilada. Hipermetilada significa o quê? Baixa expressão nesse gene aqui. Então, isso é ruim, porque eu quero que esse gene esteja maior, porque é um gene bom, né, anti-inflamatório, certo? E aí, os pacientes que tinham esse gene hipermetilado, tanto no tecido adiposo como também no sangue, que eles viram, e são os indivíduos que tinham um IMC maior, mais gordura, né, visceral, e também os níveis de LDL maiores. Outro gene que também era alterado era o da leptina, e aqui era o contrário, que é para vocês entenderem que, assim, o mecanismo epigenético, ele está alterado, não é assim, eu tenho hipermetilação. A alteração, ela acontece gene a gene. Então, nesse caso aqui, esse estava hipermetilado, enquanto que o gene da leptina estava hipometilado. E aí, nesse caso, quando ele está hipometilado, ele está altamente expresso, aumenta a chance dele ter resistência à leptina, e isso é ruim. E aí, os indivíduos que tinham uma diminuição do gene da leptina, isso era bom, certo? Quando ele tinha a diminuição da expressão do gene da leptina, ele não tinha tanto a resistência à leptina, ou seja, tinha um IMC menor e menor deposição de gordura, certo? Então, na mesma célula, pode acontecer uma expressão aumentada de um com a expressão reduzida de outro, certo? Por isso que é um programa. E é por isso que a gente tem que pensar nas coisas e nas estratégias, tudo em conjunto, para que as coisas realmente funcionem para essa modificação que a gente quer, tá? Aqui foi um outro estudo também, bem interessante. Eles avaliaram 3 genes, que foi o LPL, a ADPOC e o PPR-gama, e eles também encontraram, que foi em 60 indivíduos. Então, normalmente são estudos que pegam indivíduos menores, né? Justamente porque eles fazem as biópsias. Então, aqui eles viram justamente isso. Os indivíduos que tinham a expressão, a hipermetilação na lipase lipoproteica, eles tinham uma redução na expressão gênica, e isso foi relacionado com o IMC maior, mais gordura visceral, e o ganho foi preditor de ganho de peso nos últimos 5 anos. Foram aqueles que vieram ganhando. Sabe aqueles pacientes que vêm ganhando? Eles não ganham da noite pro dia, eles vêm ganhando pouquinho. Então, muitas vezes, isso já foi mediado por alteração na expressão do LPL, tá? E do PPR-gama também. A gente viu lá na primeira aula quanto que o PPR-gama ele é importante, e a hipermetilação dele aqui foi relacionada com também maior depósito de gordura, especialmente visceral. E isso foi ruim. Então, é como eu falei, a gente não pode nem ter muito nem ter pouco PPR-gama. Aí aqui, em relação à metilação do DNA, então, o que eu vou fazer para melhorar, então, esse meu paciente? Porque o que isso significa? Óbvio, né? O que isso resume? Se meu paciente está obeso, significa que ele tem alterações epigenéticas grandes, né? Nesses genes especificamente. Então, o que eu tenho que pensar?
em utilizar estratégias fitoquímicos que consigam modular a expressão de genes através desses mecanismos epigenéticos, certo? E aí os polifenóis, eles têm a capacidade de fazer essa regulação da expressão dos genes mediada a metilação do DNA, porque os polifenóis que contêm um grupo catecol, que são esses aqui, ó. Cadê? Eu acho que eu não pus aqui. Esses aqui contêm um grupo catecol, tá? As catequinas do chás, a epicatequina do cacau, a epigalocatequina de novo do chá verde, a quercetina, a fisetina e a miricetina. O que eles fazem? Eles fazem com que, no lugar da metilação acontecer na citosina, ele vai acontecer no grupo catecol do polifenol. E aí ele pode ter essa reação de controlar a metilação, de evitar com que o gene seja hipermetilado, por exemplo, tá? Então, dessa forma, ele consegue controlar. Outros compostos que também podem fazer essa modulação, e de exemplos de alguns nutrientes, são esses aqui, tá? Esses aqui do meio, eles ajudam tanto na modificação de histona, como também na metilação do DNA. E a gente tem aqui a curcumina, o ácido cumárico da canela, a epigalocatequina, aqui de novo, a genisteína, o ácido cafeico do café, ó, o brócolis aqui de novo, os isotiocianatos. Outros para metilação do DNA especificamente, a esperidina dos citros, né, da laranja amarga, a floretina aqui, eu sempre digo que floretina é um ótimo nome para uma filha. E o licopeno aqui do tomate. E para as estonas também tem o ácido anacárdico da castanha de caju. Mas a castanha de cajuzinha, né, sem ser aquela que tá preta, né, praticamente aquelas que a gente encontra assim, que ela tá praticamente carbonizada, né? Não tem mais nada ali de ácido anacárdico. Tem que ser ela seca assim, mas ela crua, tá? Aquela tostada cheia de ages não dá. O resveratrol e o alil mercaptano, lá do alho, da alho poró, da cebola, tá? E aqui mais alguns desses compostos. Aí tem, das modificações em estonas, nós temos também alguns inibidores da HDAC. O que essa enzima faz se ela tiver em excesso? Se ela tiver em excesso, ela vai silenciar, sim, vai silenciando genes importantes para a gente. Ela pode silenciar, por exemplo, genes supressores de tumor, isso é um desastre, tá? E aí existem alguns compostos que atuam principalmente nesse controle, que aí eu já falei, né? O sulforafano, o butirato, a biotina, faz isso, o ácido lipóico também controla essa enzima, e os compostos organosulfúricos, tá? E aqui tem mais alguns exemplos de compostos que também atuam nessa modificação das estonas, tá? Os componentes dietéticos e os exemplos alimentares. O que é bem interessante, justamente por isso, que eu bati lá na primeira aula. O que é lindo, né? Porque pra gente, no fim das contas, o que importa não é o composto isolado, e sim o alimento. Porque aqui, por exemplo, esses componentes aqui, eles vão ser importantes para os mecanismos epigenéticos. Mas a gente sabe, por exemplo, que dentro do alimento, na própria maçã, por exemplo, ela tem lá a quercetina, mas ela também tem outros compostos benéficos que vão fazer outras modulações. Então, eu não quero só suplementar aquele composto isolado, eu quero o alimento que vai me trazer tudo, né? Vai me trazer a fibra boa, que vai fazer com que eu tenha uma produção melhor de butirato, que ao mesmo tempo vai me trazer aquele composto bioativo. Então, é a junção de toda a estratégia que vai fazer com que eu tenha todos esses compostos disponíveis na minha alimentação, tá? E aí, isso é que faz ser de tudo muito interessante nessa área, né? Aí uma outra abordagem interessante aqui são nos estudos, desses estudos transgeracionais e que fazem avaliação na dieta materna e avaliam, né, a saúde da prole. Então tem uns estudos bem interessantes, por exemplo, desses modelos animais, por exemplo, quando eles têm uma região hipometilada, esses ratinhos eles têm um risco maior para câncer, diabetes, obesidade e menor tempo de vida. E aí eles fazem
a suplementação da mãe, né, no acasalamento, durante a gestação e na lactação, e ver o resultado no filho. E aí as mães que recebem a suplementação, por exemplo, de zinco, metionina, betaína, colina, que são aqueles doadores de grupo metil, folato, B12, genisteína, eles fazem com que os ratinhos eles vão nascer com essa região que estava hipometilada, vai nascer com essa região hipermetilada, que vai reduzir o risco para câncer, para diabetes, para obesidade, vai ter um maior tempo de sobrevida. E ele vai nascer marronzinho, porque está associada também com a pelagem do animal. E aí, outro tipo de experimento que eles fazem é utilizar alguns compostos que sejam maléficos. E aí, o bisfenol A faz com que os ratinhos filhos, eles nasçam como mais amarelinhos e com mais riscos para doenças. E o bisfenol A, a gente sabe de todo o mecanismo dele aí de efeito maléfico como disruptor endócrino importante. Então, quando a gente faz uma estratégia correta, com a utilização dos nutrientes corretos, a gente tem uma prevenção. E quando faz a utilização, a exposição da mãe, né, a fatores maléficos, como, por exemplo, o bisfenol A, vai fazer com que os filhotes, eles vão nascer também prejudicados. E aí, é de tudo isso que surge o conceito de programação fetal, que é quando o insulto, né, ou esse estímulo acontece nesse período crítico de desenvolvimento, na fase intrauterina, que vai afetar a saúde do feto, né, de forma aí que vai alterar toda a expressão gênica e aí vai desenvolver a doença dele no futuro, tá? E aí é onde surge todo esse conceito, e você é o que você come, você é também o que sua mãe come durante a gravidez, ou o que ela comeu a vida inteira, o que sua avó comeu também, tudo isso vai interferir bastante nessa saúde das futuras gerações, né? E aí tem uns estudos bem legais aqui, um que foi do ano passado e outro que foi de 2013. Eles viram tanto que os pais e os avós influenciam no risco para obesidade e diabetes, bem como alterações hormonais na prole. É por isso que tá tudo louco hoje, né? As crianças aí, tudo com resistência à insulina, tudo com alteração hormonal, as meninas tendo alterações hormonais precoces cada vez mais, síndrome do ovário policístico, que é uma epidemia, basicamente. É por isso que tá tudo muito errado, tá? Esse outro estudo aqui, eles viram que a dieta materna, aqui foi no caso, vocês vão encontrar muitos estudos com gordura saturada sendo maléfica em animais, porque o metabolismo deles são muito diferentes do nosso, tá? Então, às vezes a gente pega um estudo, mas aqui usou gordura saturada. Claro que a gordura saturada em excesso é ruim, se for utilizada de forma inadequada, porque ela ativa muito receptores Toll-like 4 e promove um efeito pró-inflamatório. Isso também pode alterar lá a resistência à insulina. Mas a dinâmica do metabolismo do rato é diferente da nossa, tá? E muitas vezes esses estudos que eles avaliam nos ratos é por uma hiperestimulação também de produção endógena do animal. E aí eles viram que a dieta da mãe, rica em gordura, teve essa programação metabólica para reduzir a atividade das células beta e aumentou o risco de diabetes tipo 2 na prole, tá? Aí aqui também foi um outro estudo que eles avaliaram, especialmente, porque assim, a gente fala muito na mãe, mas o pai também, ele tem um papel aí importante, tá? Então, por isso que for pensar em programação fetal, tem que pensar no pai e na mãe. E fazer a mudança do estilo de vida o quanto antes. E quanto mais tempo tiver, como eu falei, 6 meses, 1 ano de mudança do estilo de vida, melhor para o filho não nascer com tantas alterações. Então, as alterações epigenéticas do pai, elas ficam marcadas no espermatozoide. Então, se eu tenho uma informação aqui de saúde do pai e de saúde da mãe, a chance do meu filho nascer com saúde é muito maior, tá? Mas se eu tenho só o pai saudável e a mãe não foi saudável, eu tenho 2 chances. Ele pode sair um pouco saudável por causa do pai, mas se ele pegar basicamente os mecanismos epigenéticos da mãe, ele não vai adiantar muito. Então, tem que conversar com o casal, fofinhos, bonitinhos, papai e mamãe, todo mundo saudável. Porque possa ser que se ele não tiver saudável, a chance também do bebê, né, do filhote também não nascer com essas alterações boas,
tá? Isso aqui foi um outro estudo também com homens, e aí eles fizeram a comparação, isso aqui foi bem interessante, até sugiro vocês pegarem depois, porque ele é livre, tá? Esse estudo aqui. Foi agora, 2016. Eles avaliaram os espermatozoides de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e o quanto que mudou de um indivíduo que é magro, eles fizeram do indivíduo que é magro, do indivíduo obeso e quanto que mudou a alteração epigenética depois da perda de peso mediada pela cirurgia. O quanto que foi mudando a mudança de expressão gênica que tornou aquele espermatozoide com genes mais favoráveis. Então, ou seja, a perda de peso e o tempo que isso ocorre para acontecer influencia, né, no espermatozoide e isso, obviamente, vai determinar a saúde do filho. E eles viram vários genes importantes, né, o FTO, o neuropeptídeo Y, o BDNF, muito importante, o MC4R, aquele lá que a gente falou na nossa aula passada, que são importantes para a regulação do controle alimentar, né, de toda a saciedade. Tá? E aí, qual é o momento, então, para a gente atuar, que gera, eu acho que, assim, essa aula, ela gera toda uma inspiração filosófica da coisa, assim, de que a gente precisa começar a mudar a cabeça das pessoas e que tudo precisa mudar, que tá tudo errado. Porque quanto antes a gente mudar, melhor. Isso, desde que seja uma programação para a mãe que está se programando ali para engravidar, para alimentação no bebê, né? Não existe isso. Eu fico assim, danada quando eu escuto. Ah, não, deixa comer, é criança, eles podem comer, tipo, como se pudesse comer tudo errado, porque é criança, e depois na fase adulta que vai tentar corrigir. Não existe nada disso, né? Na verdade, tem que ser saudável sempre, desde a mãe, da família inteira saudável, passar isso para a criança, fazer tudo saudável desde cedo, para que as doenças elas sejam evitadas muito no futuro, né? Então, os mecanismos epigenéticos, eles são muito mais moldáveis nessas fases mais vulneráveis, né? Seja na gestação ou nas primeiras fases de vida. E aí isso faz com que as coisas elas sejam mais fáceis de serem mudadas para o adulto, tá? E existem várias coisas que interferem, né? Claro que a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado aqui da alimentação, dos componentes dietéticos, mas para quem gosta de terapias holísticas, para quem pensa em estratégias assim mais globais, vai ver que não é só isso, mas o estresse emocional, os estados psicológicos, as interações sociais, medicinas alternativas, outras interações, a própria microbiota sendo discutível, exercício, até status financeiro, porque, óbvio, gera estresse, tudo que gera estresse vai gerar mudança, né, de produção de hormônios, utilização de drogas, enfim, todas as exposições que a gente tem, até essa alteração que a gente sofre também do ambiente em termos de mudança de temperatura, tudo isso pode também interferir nos mecanismos epigenéticos. Então, no fim, é o conjunto de tudo que está ali interferindo, né? Então, a gente está fazendo nossa parte em relação à alimentação e até fala um pouco eu acho que cada vez mais a gente está próximo disso, já se fala em mindfulness, né? De alimentação mais consciente, de estar ali para alimentação, de parar, comer legal, e a coisa social também da alimentação, tudo isso para a gente conseguir ter o máximo de aproveitamento das coisas, né? Então, de toda a nossa estratégia tá ali influenciada e que a gente precisa de outros profissionais também para nos ajudar e para que tudo dê certo, que a gente possa fazer que realmente as coisas funcionem da maneira que a gente deseja, que o paciente deseja, né? No fim, é ele mesmo que quer o resultado, tá? Eu adoro essa piadinha aqui, porque parece que quando a gente está chegando perto, né, de conhecer as coisas e acha que já sabe muita coisa, e aí vem alguém lá de cima e muda a senha, né? É essa sensação que eu tenho, que aí a gente estuda, descobre várias coisas, e aí depois vem outras coisas e não tem fim. Mas o que eu acho isso maravilhoso de estudar e de entender. Eu espero que eu tenha passado isso nessa sexta-feira à noite de uma forma que vocês tenham gostado, porque quem está aqui realmente quer aprender. Então, eu espero que vocês tenham se apaixonado também por esse tema.
e que tenha valido a pena ficar essa sexta-feira à noite aqui e a gente discutir sobre isso, porque é tipo o grande futuro da nutrição. E é o futuro que tipo, é quase aquela frase da Globo, né? O futuro já começou, mas é quase isso. Já começou mesmo essa revolução, e essa revolução tem que começar por nós e a gente se apropriar disso para que a gente tenha nossos argumentos suficientes para mudar a cabeça das pessoas, a gente conseguir fazer as coisas funcionarem da forma que a gente quer, tá? Então, estou aqui colocando já meus contatos, que vocês já têm, né? Já assistiram, já me conhecem, já sabem por onde me achar. Meu canal do YouTube também, acho que vocês já devem ter. E aí eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Já anotei um monte de coisa aí. Aê, show de bola. Só a última de Eunice aqui, que depois a gente vê, que está muito grande, eu não vou nem anotar. Então temos quantos sobreviventes aqui? 32. Meu filho não, minha filha, foram 33, alguém saiu aí. Mais 33 pessoas para uma sexta-feira à noite, e foi mais do que aquela sua aula de segunda-feira, por incrível que pareça, né? Mesmo? Pois é, olha só. Tem muita gente aí que participou, bem legal. Que legal, show de bola. Rita, antes de você abrir, porque eu anotei as perguntas do pessoal, né? Então, ótimo. Para poder te ajudar. Então, assim, a Aline, no início da aula, ela perguntou como saber se o exercício é suficiente para a carga genética. É um exame genético que faz, eu acho que foi alguma explicação de um dos artigos que você falou. Isso. Aquele lá do PGC1-alfa também foi em animais, tá? E aí ele tenta supor isso para humanos. A gente não tem certeza ainda. Esse é o ponto que a ciência ainda vai chegar. Por isso que, assim, a epigenética ela é ainda um pouco mais futurística, assim, que a gente vai conseguir entender. Ter esse marcador, eu conseguir dosar, por exemplo, PGC1-alfa, ou uma forma de mensurar que o meu PGC1-alfa, por exemplo, quanto que meu exercício está sendo suficiente para ativar, ou quanto que a minha estratégia nutricional está sendo efetiva para fazer a ativação dele. Isso a gente não tem ainda. O que a gente tem de avaliação é se eu tenho um polimorfismo no PGC1-alfa, que aí dificulta mais ainda o processo todo. Que aí é que eu vou ter menos, e aí por isso que eu tenho, se aquele exercício que eu estou fazendo e a estratégia nutricional não está funcionando, é que eu preciso mudar já, porque não está sendo suficiente mesmo. Certo? E aí tem outros polimorfismos que a gente avalia também para saber mais em relação à distribuição de fibras musculares, para saber qual é o exercício que vai funcionar melhor. E aí a gente vai fazendo esse encaixe desse quebra-cabeça para de fato determinar se aquilo realmente vai funcionar para o paciente. Mas a própria experiência que a gente vai tendo com o paciente já vai nos dizendo, né, se está sendo suficiente ou não. O tempo que é para ele ter o resultado. Né? Se em 3 meses, 6 meses, nada está acontecendo com ele, tem alguma coisa erradíssima. Né? Ou na dieta, ou no treino, alguma coisa precisa ser revista. Exatamente. Outra aqui, Tatiane perguntou, estudos com célula com câncer de mama, o objetivo foi evitar progressão, recidiva, acho que foi algum estudo que se apresentou, que foi com câncer de mama. Foi do lado dos microRNAs. Normalmente, quando eles pegam modelos de células, eles pegam conjuntos de células que tentam imitar vários níveis. Então, desde células tumorais menos agressivas, né? E eu falo isso, por exemplo, no meu estudo lá no meu mestrado, a gente fez exatamente isso. A gente pegou células que tinham uma característica que não era tão agressiva, com outras que têm uma característica mais agressiva, metastática, e com outra que tem uma característica metabólica mais distinta. E aí, normalmente, eles comparam os efeitos desses compostos, da suplementação, nessas diferentes células. Normalmente, as estratégias, que foi o resultado também que eu encontrei no meu estudo, que eu avaliei com o DHA, a gente encontra mais resultados em células que não estão tão agressivas, no estágio tão avançados, porque quanto menos agressiva ela está,
menos alterações epigenéticas e menos acúmulo de mutações ela tem, mais fácil fica de modular através de uma modulação nutricional, né? E aí, uma vez ela estando super agressiva, metastática e toda cheia de alterações, aí fica muito difícil com o composto bioativo a gente conseguir fazer uma reversão mais específica, né? Mas é basicamente assim que eles utilizam. Normalmente, para esses estudos assim, célula, in vitro, eles utilizam pelo menos 3 modelos distintos para poder comparar os resultados. A própria Tatiana, acho que foi Tatiane também. E os trabalhos com chá verde são sempre com a epigalo-galactocatequina 3 isolado? Isso, muitos estudos são com a epigalo-catequina 3-galato isolada. Esse é o problema também, porque primeiro fica uma dose maior do que realmente a gente consegue dentro do chá, mas assim, já tem alguns estudos comparando quanto que a gente deveria consumir para ter essa concentração aí de epigalo-catequina. E aí seria aquela clássica recomendação, né, de pelo menos 3 xícaras dia, em torno aí de 800 até 1 litro dia de chá para poder ter essa concentração de epigalo-catequina. Outra coisa, acho que ela perguntou outra coisa. Não. Alguém perguntou se a aula vai ser gravada. Vai, inclusive ela tá gravando. Eu acho que eu vou deixar a gravação, inclusive, das perguntas, porque também essas perguntas são muito interessantes. Eunice deu uma sugestão aqui, concordo plenamente. Você fazer uma aula telômeros e longevidade na prevenção do câncer. Acho ótimo. Anote logo aí. Já vou deixar anotado. Cristine comentou que ela assistiu uma aula hoje sobre HIIT, né, que é aquela atividade de alta intensidade, para aumentar, modular a expressão do PGC1-alfa. Certo, legal. Agora vamos lá, tem mais aqui, Arthur. Olha. Ele fala assim, já que boa parte dos estudos foram em culturas ou experimentais, o que disso tudo realmente já podemos levar para a prática? Então, as nossas estratégias que a gente já faz, e pensando, quando a gente pegar esses pacientes muito, muito complexos, que as coisas não respondem da forma que a gente deseja, é que a gente tem que intensificar tudo isso, todas as estratégias, entendeu? Então, pegando, por exemplo, lá na minha listinha dos compostos que modificam as histonas. Então, eu tenho que tentar o máximo possível agregar ali dentro do plano do meu paciente que eu contemple aqueles alimentos ali. O máximo desses compostos que já vêm sendo estudados que eu traga para dentro do plano alimentar, que não é nada muito difícil, porque não tem nada muito assim estrondoso, né? Fora ali, lá naquela lista tinha raiz forte, né? Que é o wasabi. A gente vai colocar o wasabi na dieta do paciente, não é isso, mas que assim, tem coisas que dá pra gente fazer essa adaptação, né? Do próprio chá verde, que é possível, do próprio lá da caixinha de caju, ácido anacárdico, coisas assim que a gente pode conseguir modular através da alimentação e intensificar, né, a estratégia e esses componentes, a exposição a esses componentes. É basicamente isso. Mas, assim, certeza de dose, quanto tem que ser, é aquela velha história de sempre, tá? Por isso que é melhor sempre a gente priorizar o alimento. Isso. Porque é isso que eu falo muito nas minhas aulas de câncer, que, por exemplo, tem muito estudo com a cúrcuma, mas eu participei na clínica que eu trabalhava em Salvador, ela participou do estudo multicêntrico feito com a cúrcuma, testando para imunoterápico, porque a cúrcuma in vitro matava melanoma. E os oncologistas, eles até brincam, porque eles dizem que tudo in vitro e em células de melanoma funciona. É verdade. Então, o que aconteceu? A partir daí, existiu um estudo multicêntrico testando 500 miligramas de curcumina, o princípio ativo, em cápsula, para câncer de intestino. Eles pegaram pacientes, fizeram todo um protocolo, isso foi um estudo multicêntrico. Legal. E a clínica, como já tem 2 oncologistas que participam de vários grupos internacionais, a clínica em Salvador, ela participou
E na época eu entrei no estudo, porque como eu era nutricionista da clínica, eu avaliava esses pacientes. Todos os pacientes foram descontinuados do estudo porque eles tiveram muita toxicidade gastrointestinal. E eram pacientes que estavam naquele estudo duplo cego, né, etc. e tal. O estudo passa por uma comissão de ética, são pacientes que já não têm mais, estão fora de prognóstico terapêutico atual, etc. E cada vez que eu vejo uma coisa dessa, eu me sinto confortável em continuar falando que enquanto a gente não tem dose segura para encapsular princípio ativo, a gente vai usar isso no alimento, como nutricionista. Exato, fica né? bem difícil. Exatamente. Então, como o Arthur falou aí, complementando toda a fala de Rita, eu acho que enquanto os estudos são in vitro e experimentais, a gente pode estar usando no alimento, que isso, na verdade, isso. a nossa principal arma. Isso, não é isso? exatamente. É essa a Tayane ideia. colocou aqui. Tayane, até onde podemos relacionar os estudos com animais e trazer realmente para humanos? O que geralmente ocorre, já que não se pode usar os humanos para isto. Qual o percentual de análise mediano para isso, se é que existe, né? Para humano, assim, o que tem algumas pesquisas tentando fazer é encontrando alguns marcadores epigenéticos no sanguíneos, para tentar poder fazer esse paralelo. Mas isso é uma coisa muito recente, assim, é dos últimos 2 anos para cá, tá? Mas eu acredito que daqui para o futuro talvez eles consigam encontrar marcadores e que isso seja possível de fazer, tá? De encontrar esses marcadores sanguíneos, que aí são mais fáceis, porque a grande dificuldade de fazer um estudo como esse é precisar do tecido, entendeu? Aí precisaria fazer biópsia, aí não faz sentido. Quero fazer a biópsia do seu músculo para ver o PGC1-alfa como é que tá. Não faz sentido. Então, por isso que existe essa limitação. Mas existe hoje essa busca por alguns marcadores que a gente consiga inferir essa conclusão. Então, fica difícil a gente fazer esse paralelo do que ele utiliza, mas o raciocínio é sempre esse, de que existe sim uma modificação epigenética nos indivíduos e de que existem compostos que são capazes de fazer essa modulação. A quantidade, se isso vai ser em termos de suplementação, aí são outros 500. Por isso que, assim, dentro da alimentação, a gente utiliza esses compostos que vêm sendo bem estudados e a gente sabe muito bem, por exemplo, já das consequências graves que tem de uma deficiência de vitaminas do complexo B, a gente já sabe de tudo isso. Então, são nesses aspectos que a gente puxa para a prática clínica em si, desses conhecimentos. Arthur fez mais pergunta aqui. A aula acabou, mas Arthur, abra seu microfone e pergunte aí. Agora são abertas as discussões, eu acho que fica mais até interativo. Isso. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Arthur está perguntando aqui em relação à concentração do chá. Pergunta aí, Arthur, abra seu microfone, que eu acho que fica melhor. Tem uma outra pergunta de Eunice que eu me perdi aqui, e aí Eunice faz pessoalmente também. Fala, Arthur. Então, você falou que... Tá. Então, você falou que para atingir uma tal concentração de epigalocatequina galato, nos estudos será necessário de 800 ml a 1 litro, mais ou menos. Até que ponto isso não traria nenhum prejuízo hepático, a gente poderia dizer? E caso traga, qual seria a dose segura? Perfeito. A concentração, na verdade, ela não vai nem tanto em relação a ml, mas do quanto que você utiliza da erva para fazer a extração dos fitoquímicos. E aí, para essa proporção, assim, no máximo uma colher de sopa das ervas dia, isso não vai ter nenhum problema em relação à toxicidade hepática. Claro que você vai ter que sempre avaliar que nível que está esse paciente, de outras coisas que ele utiliza, que às vezes pode promover alguma alteração. Até mesmo a origem da erva, né? Porque a gente sabe que tem umas ervas aí que não são de muito boa procedência. Então, é mais em relação a isso. E óbvio que está sempre
sempre avaliando a nível bioquímico, né? Como estão os níveis dele de TJ, GP e gama-GT, todos os marcadores de danos hepáticos, para saber se não está havendo nenhuma modificação. Mas, de uma forma geral, por exemplo, que para a gente é um pouco mais difícil, porque a maioria dos estudos também, quando avaliam essas quantidades maiores de chá verde, são com orientais. Eles começam a tomar chá verde desde mamando já chá verde, praticamente. Então, eles tomam a vida inteira. É diferente da gente, que começou a tomar agora, vai começar a tomar, nunca se expôs. Então, é difícil também a gente conseguir transpor um pouco disso, desses resultados super mega benéficos, dessas dosagens maiores que eles tomam, para a gente, né? Que não tem esse super hábito, assim, especialmente do chá verde. Tá? É o que eu vejo, na verdade, as pessoas associam chá verde à questão do emagrecimento e tudo mais. A gente sabe que existem efeitos moleculares e tudo mais, mas a gente não sabe até que ponto isso vai fazer um diferencial. Só que as pessoas pegam e se entopem de chá verde. E aí acontece alguns casos esdrúxulos da pessoa aparecer com algum problema hepático, hepatite e tudo mais, e aí... Principalmente aqueles, né, que acham que só tomar o chá tá tudo certo, mas faz tudo errado. Faz tudo errado de outras coisas e aí acaba que não faz no menor sentido, né? Então, e acontece demais, porque eles sempre se apegam na coisa milagrosa de uma coisa só, e só isso já basta, e aí fica muito difícil, né? E aí realmente acaba. Tem muitos casos de toxicidade hepática por conta desses excessos. E até de suplemento, assim. Tô utilizando cápsula de Garcinia cambogia. O que mais tem toxicidade hepática é estudo com Garcinia cambogia do povo que acha que aquela cápsula ali vai emagrecer, mas quer fazer tudo errado. E aí... E que, por outro lado, a Garcinia cambogia ela não pode ser colocada na cruz porque ela levou toxicidade hepática porque usaram errado. Isso, exatamente. Aí fica aquela coisa, né? Não, ele é ruim. Não é que é ruim, é porque o povo tá usando ruim. O chá verde, né? Ele é ruim, é que tá usando errado. E aí tem toda uma individualidade de uma série de coisas para saber se realmente vai ser bom para aquele indivíduo ou não, né? Patrícia Valdez, pare de escrever e abra seu áudio e compartilhe, porque Patrícia está colocando algumas coisas em relação à fita, porque Patrícia sabe... legal, show de bola, Patrícia. E ela está falando alguma coisa aqui de epigalocatequina para responder a Isso, Arthur, porque vai depender muito de onde essa planta foi, aonde foi essa cultura, né? Onde o plantio dessa planta, porque é ali que vai determinar a quantidade de epilogalato. Isso aí. Então, assim, a gente sabe que os chás provenientes lá da Ásia, eles têm maior concentração dessa substância. Então, o problema é exatamente o que a Rita estava falando. A gente fica ensinando os nossos pacientes a consumirem qualquer chá, entendeu? Esse é o problema. E quanto à hepatotoxicidade, se a gente sabe qual é a dosagem terapêutica, então a gente pode pontuar no momento para o paciente, né? Porque a gente não pode pegar essa informação e banalizar, porque aí está o problema da toxicidade, né? Mas se a gente pontuar, né, você vai tomar da seguinte forma, o infuso é durante tantos minutos, porque já existem vários, o chá verde é o que mais tem estudo, né, da eficácia dele. Isso. E da segurança também, né? Isso. Então, eu acho que vale a pena sabendo prescrever e sabendo o que você está dando para o paciente. Entendeu? Perfeito, Patrícia. E muitas vezes, eu não sei assim, não sei se Patrícia concorda comigo, muitas vezes não é o chá verde que está dando a toxicidade hepática ou a Garcinia, mais uma interação de 8 fitoterápicos numa mesma fórmula. Tá usando, achando que tudo aquilo vai perder a barriga, a gordura abdominal e tal. Isso, fora a medicação, né? Porque tudo vai acontecer ali naquele fígado, né? Isso. Nos sítios. Então, você tem que avaliar se é o momento, se não é, se tem esteatose, se não tem. Tem que avaliar todo um contexto para poder estar prescrevendo. Os estudos mais problemáticos, inclusive, eles trazem um conjunto de ervas ocasionando
a hepatotoxicidade, não apenas o chá verde isolado. Exato, Exatamente. exato. Cristiane Cosmo colocou aqui: os estudos experimentais com animais são estudos pré-clínicos. Servem para dar suporte para estudos com humanos usando o mesmo nutriente alimento. E a dose usada para o animal pode ser extrapolada para humanos. Eu não entendo muito bem. Em relação à segurança, se for isso, eu discordo de Cristiane, porque eu não acho que porque tem estudos em animais a gente tem que extrapolar essas doses para o humano. Porque isso não existe dose de segurança. Eu não sei se foi isso que ela... Aí, se surgiu, aí ela está complementando. Pode abrir o áudio, viu, Cristiane, para falar. Se surgiu efeito com o animal, aí vai fazer estudos em humano. Exatamente. Isso. Isso eu sei, porque os estudos in vitro, quando dão resultado, você testa em animais, você, dando o resultado benéfico que você quer em animais, você testa em humanos. E eu não vou nem falar exatamente, aí pode abrir seu microfone aí para compartilhar com a gente. Mas, por exemplo, eu dou aula de aditivos alimentares e tenho estudado isso. Então, o meu grande questionamento sobre os aditivos alimentares é exatamente no que você está falando. Por exemplo, vários aditivos alimentares têm estudos experimentais, ou seja, em animais, me mostrando que esses aditivos alimentares têm caráter carcinogênico, hepatotóxico, alergênico, trazendo urticária, hiperatividade, uma série de fatores. Mas os aditivos alimentares, eles são, mesmo assim, liberados sem os estudos em humanos, garantindo essa segurança, né? Então, isso é até um questionamento que eu trago. Você complementando agora, eu acho que ficou melhor. Abra aí, Rita e Cris. Fala aí, Cris. Não, assim, com relação a esses aditivos, né, eu acho que não tem muito estudo realmente com humanos para ver o efeito dele em humanos, né? Que isso deveria ser feito. Então, isso é mais uma questão, acho que a legislação cair em cima pedindo estudos com humanos, porque assim, é liberado, né? E a partir do momento que é feito o estudo com animais, é visto que traz algum efeito, um efeito maléfico sobre os animais, mas não tem estudos com humanos e é liberado. Então, assim, é uma questão essas questões de aditivo é bem complicado, realmente. Tem que ter estudos com humanos e tem os guidelines internacionais que trazem também, por exemplo, os adoçantes, que eles estão relacionados ao aparecimento de câncer gastrointestinal. Então, assim, já tem bastante coisas, assim, mas, assim, tem que ter um certo cuidado com esses aditivos, realmente, que deveria ter mais estudos. Tanto para essas coisas que de fato tem um efeito prejudicial, como para as coisas supostamente benéficas, né? Então, que assim, e aí, que é o que as pessoas acham que é porque tá lá no rato, deu resultado, então, para humanos, aquela dose também vai funcionar, daquele jeito vai funcionar, e aí vai todo mundo emagrecer, vai todo mundo ter um resultado maravilhoso por causa disso. Então, não é bem assim, né, que as coisas funcionam. O estudo... Por isso que a gente tem que ter cuidado, eu sempre interrompo, desculpe, ter cuidado com o sensacionalismo da rede social. Exatamente. Porque o povo vai lá, posta um artigo sobre uma cebola, mutação gênica da cebola, ou seja, até a crine causa mutação gênica numa cebola. Não tem cabimento. E aí, não tem como a gente... Então, a gente precisa ter esse cuidado, é a mesma coisa. Não sei o quê, quando você vai ver o estudo em ratos, em mosca, né? E não vou nem falar o resto aí. Mas por isso que a gente tem que ter cuidado. Exato. E aí essa a ideia sempre. A gente tem o bom senso, tá sempre acompanhando os avanços da ciência, para que a gente realmente tenha certeza que as coisas vão funcionar bem e a gente faça realmente com segurança para o paciente, tá? Eu vou só tipo, fazer meio que um fechamento para poder parar de gravar, que senão a gravação vai ficar muito longa. Não sei quantas horas, e aí na hora que eu for passar lá pro YouTube, vai ficar um negócio assim, difícil de fazer a transferência, tá? Então,
É basicamente isso. Mas depois que eu parar aqui, a gente pode continuar aqui. Para mim não tem problema não, tá? O Arthur já estava falando para você não esquecer a aula sobre termogênicos. A aula de termogênicos. Vou fazer isso. Eu vou fazer um calendáriozinho para esses nossos encontros, tá? E para o curso que vai começar, não sei se vocês chegaram, todos aqui receberam as informações. Quem se interessar, eu até tinha colocado para as inscrições no máximo até hoje com desconto, mas para vocês todos que estão aqui, que aguentaram até essa hora, eu posso deixar o desconto até segunda-feira. E na segunda também eu mando o link para quem desejar fazer o parcelamento, tá? Das inscrições, certo? E aí eu vou deixar disponíveis as inscrições até as vagas acabarem. Eu vou deixar um pouco mais limitado, porque eu vou utilizar essa plataforma do Zoom. Então, para quem não tinha utilizado ainda, é uma plataforma mais legal, assim, para a gente poder interagir e funcionar um pouco mais interessante. E aí, por isso que ela vai ser um pouco mais limitada, tá? Mas quem tiver mais informações, me manda de novo o e-mail, e aí a gente vai conversando e eu vou mandando as informações melhores. Tá bom, gente? Então, vou aqui parar.